Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cíntia Zanoni e hoje eu estou aqui na Campus Party para falar com vocês sobre storytelling e como nós podemos utilizar essas práticas, de storytelling aplicadas à nossa carreira profissional. Queria convidar vocês, antes da gente começar, para vocês enviarem aqui no chat da live o nome de vocês e a cidade que vocês estão falando, para que a gente possa se conhecer aí, ver um pouquinho de quem, né, e de quais lugares aí do Brasil vocês estão participando. Bom, vamos lá. A ideia, então, nessa conversa é a gente fazer uma analogia, né, uma conexão sobre storytelling com a comunicação que nós fazemos em todas as etapas da nossa carreira. Meu nome é Cíntia Zanoni, atualmente eu trabalho como Cloud Advocate Program Manager na Microsoft aqui no Brasil, sou organizadora de uma conferência chamada Women Dev Summit, e fundadora da comunidade Makers Code, que é a maior comunidade de mulheres na tecnologia da América Latina. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, vocês podem me seguir no Twitter pelo @CínthiaZanoni, acessar o site também, né, o makerscode.org, ou o próprio site da conferência, que é womendevsummit.github.io, ou para facilitar, eu coloquei aqui um QR Code, né, para vocês poderem escanear e acessarem uma lista de links aí com vários projetos que eu venho tocando nessa área de capacitação e empoderamento de mulheres dentro do mercado de tecnologia. Então, vamos lá. Carreira profissional. Geralmente, né, eu sempre converso com pessoas que estão estudando, que estão fazendo transição de carreira para a área de tecnologia, mas especialmente essa etapa, né, da nossa carreira, que é o planejamento, que é olhar, né, para o futuro da nossa carreira, ela é comum para qualquer área profissional, independente se é uma área de tecnologia, se é a área de venda, se é a área de pesquisa, né? Todo mundo tem ali, acho que uma receitinha de bolo para estruturar a sua carreira, que é feita por basicamente dois componentes, que são os hard skills e as soft skills. Hard skills são todas as habilidades técnicas, né, de conhecimentos que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa carreira, no decorrer ali dos nossos estudos, através de cursos de capacitação, escola, faculdade, curso técnico, enfim, tudo aquilo que a gente aprende a fazer, né, como, por exemplo, aqui, né, tá dizendo, que é a demonstração, né, desses conhecimentos, dessas habilidades, através, né, de coisas físicas ou tangíveis, né, o que isso significa? Eu vou fazer um curso lá para aprender a montar, desmontar computadores, né? Então, esse é um hard skills que eu estou adquirindo, né? E que eu consigo demonstrar essa habilidade, literalmente indo trabalhar, por exemplo, na fabricação, por exemplo, na montagem de computador. A mesma coisa se eu estou fazendo uma faculdade, por exemplo, na área de marketing, né? Na área de gestão de pessoas. Eu consigo criar, né? Aprender com base em todas as minhas vivências e também no que eu consigo aprender, por exemplo, em sala de aula ou através de algum curso de especialização, algum curso online que eu esteja fazendo, possíveis estratégias, né, que foram criadas por outros profissionais que estão aí, por exemplo, liderando essa área aí de marketing ou de gestão de pessoas, aí, né, dentro do mercado, pensando num escopo maior, e com base nesses aprendizados, né, que eles já testaram, eu consigo absorver, né, esses conhecimentos e criar uma estratégia, né, específica, especial para a minha empresa, né, e isso é muito até a palestra anterior aqui, eu estava acompanhando um pouquinho, estava falando sobre startup, sobre a criação de produtos, como pilotar uma empresa. Todas essas etapas ali, né, de pensar no MVP, como testar, como fazer, faz parte dos hard skills, né, que são as habilidades técnicas que vocês, como pessoas que querem empreender, precisam estar próximo, precisam adquirir para então conseguir criar, né, uma startup, conseguir lançar um produto aí de sucesso para a tua empresa, ou até mesmo, né, pegar essas mesmas práticas e trabalhar em alguma empresa e construir produtos, né, construir, enfim, serviços que façam sentido e que façam a empresa crescer, né, porque todo acho que o objetivo de um profissional, independente da área, seja tecnologia ou não, assim como, né, a criação de empresas, é
é resolver os problemas do mercado, né? É olhar uma oportunidade e conseguir implementar, né? Que não só pensar, mas implementar uma ideia, né? De fato, ter alguma coisa ali para oferecer e que possa solucionar algum problema. E isso tudo é feito com as nossas hard skills. Já os soft skills, eles não são tão fáceis, né, de serem validados, né? Não tem uma prova que consiga dizer e certificar você em soft skills, porque basicamente, né, as soft skills são as tuas habilidades comportamentais, né? O que isso significa? É a forma como você interage com as outras pessoas, né? Literalmente dentro ali do seu ciclo social, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em casa, sua roda de amigos, e como você se projeta para esse grupo de convivência, né? Como que essas pessoas percebem você, né? Então, agora, né, nesse momento que nós estamos enfrentando, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, de estar distante, né, das outras pessoas por questões de segurança, né, não só conosco, mas também em respeito a todas as outras pessoas, as soft skills estão cada vez mais necessárias, que é para literalmente tudo que a gente for comunicar para essas outras pessoas, né? Seja, por exemplo, no trabalho, eu vou pedir ajuda para alguém para solucionar alguma tarefa, ou, por exemplo, eu posso ser uma líder de projeto, eu posso ser uma gerente de projetos, e aí eu preciso dar um feedback, né, para alguma pessoa da minha equipe sobre algo que não foi, talvez, muito bem. Eu preciso muito exercitar a minha soft skills, porque dentro do contexto de comunicação, né, nós temos a comunicação aquela presencial que você consegue ter uma série de atributos ali, né, da forma como você está se posicionando, né, fisicamente, a forma como que você conversa, né, que é poder ter aquele contato olho no olho, isso não é mais possível. Então, nós temos que fazer um grande esforço, né, durante as nossas comunicações para conseguir trazer a mensagem da forma mais clara possível, né, para que as pessoas possam compreender de fato qual que é o teu objetivo, comunicando, né, dando um feedback para alguém, né, com dicas, por exemplo, olha, isso aqui não foi legal e tal, acho que não funcionou, a gente precisa melhorar, aqui tem um possível caminho, né, tudo isso são características, né, soft, né, que são as características comportamentais, né, que é como a gente está ali lidando no nosso dia a dia e como as pessoas nos percebem, né, porque, por exemplo, muito bem, por exemplo, um gerente pode ir até um funcionário para poder conversar e dizer, olha, parabéns, você foi muito bem. E aí ficar com uma expressão totalmente fechada, né? Não ter minimamente alegria, por exemplo, ou motivação na sua tonalidade de voz. Esse parabéns vai ser a mesma coisa de só dizer oi, bom dia, porque não vai surtir nenhum efeito, não vai impactar aquela pessoa que está ouvindo, né? Porque ela vai pensar, puxa, a fulana lá, minha gerente ou a minha líder, só me disse, tipo, parabéns, só para fazer mais um check ali na listinha de tarefas dela para dizer que, ok, eu fui bem, mas eu acho que eu não estou indo bem, né? Porque tudo isso é o ambiente ali, né? O ambiente de convivência que vai impactar muito, né, como as pessoas percebem. Então, todo esse conjunto aí de estratégias, né, de comunicação, como que a gente se posiciona e se comporta com as outras pessoas, né, e até conosco mesmo, fazem parte aí das nossas soft skills. E olhando, então, um pouco para o mercado de tecnologia, né, que geralmente acho que todo mundo tem um pouco aquela visibilidade, assim, que a pessoa que trabalha na área de STEM, né, que é na área lá de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, tem um perfil mais fechado, né, não é tão comunicativo, ou então é aquela pessoa, né, que só quer colocar o fone de ouvido ali, programar, criar um aplicativo, criar um site e tá pronto, e aquilo dali somente é a carreira dessa pessoa, né? Só que muito pelo contrário, né? Existem aí vários perfis de pessoas, né, que são mais abertos para comunicação, outros precisam trabalhar um pouquinho. E nesse ponto de comunicação, não é somente o quanto eu vou conversar com as outras pessoas, mas principalmente o quanto de autoconhecimento que eu tenho sobre o meu perfil profissional, né, sobre o que eu quero atingir dentro da minha carreira. E aí, com isso, a gente se esbarra num termo que está cada vez mais popular
aí quando a gente conversa sobre carreira, que é aquele sentimento, né, de síndrome do impostor, que é achar, por exemplo, se você conseguiu entregar uma tarefa, seja ela no trabalho, por exemplo, nossa, eu fiz aqui um aplicativo que ficou incrível, eu criei ali, né, todo o design do meu aplicativo, ele ficou maravilhoso, incrível, todo mundo elogiou, mas eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. Isso muito acontece até na nossa fase escolar, né? Aquela famosa situação de quando você vai lá, tira 10 numa prova, tira 9 numa prova, ganha uma estrelinha, e aí você chega em casa e fala assim: olha, tirei aqui a nota super aqui na minha prova e tal, e a gente ouve aquela famosa frase, né, dos nossos pais: não é mais que a sua obrigação. E esse tipo de mensagem, né, e de afirmação aí que a gente vai absorvendo, né, seja nossos pais, enfim, seja qualquer pessoa dentro do nosso contexto de convívio, isso vai criando na nossa mente, né, lá no profundo, a sensação de que nunca nós vamos conseguir ser bons o suficiente para conseguir chegar, né, e falar aos quatro cantos: nossa, eu fiz um trabalho que ficou incrível, né, porque a gente sempre vai estar pensando, se eu conseguir bem, é porque eu tive sorte, né, ou se eu conseguir bem, é porque uma outra pessoa me ajudou, é porque fulano fez isso, é porque ciclano fez aquilo, ou isso daqui é o mínimo que eu deveria fazer, né, e é algo muito comum hoje em dia, em todas as áreas, né, profissionais aí de atuação, ter esse sentimento, né, de que talvez eu não seja bom o suficiente, ou não consiga sentir, talvez, o valor e o impacto do meu trabalho, né, e a essa proposta da gente conversar um pouco sobre soft skills, né, sobre o que é, o que o storytelling, né, representa dentro desse contexto de soft skills dentro da nossa carreira. Mas antes disso, é importante dizer que se você tem sentimentos, por exemplo, de achar, né, que talvez não esteja pronto, né, na carreira, que você tenha medo de conversar, talvez com pessoas mais experientes dentro lá da empresa que você trabalha, ou professores, ou outras pessoas que possam te fazer uma mentoria, primeiro, eu quero dizer que você não precisa ter medo, porque eu acho que o clube ali, né, de ter esse sentimento, ele é muito maior do que a gente imagina, só que é muito, eu acho que fácil a gente tentar olhar a nossa volta, né? E muitas vezes, agora, principalmente que a gente tem passado mais tempo na internet, né? Até saiu uma pesquisa, agora, acho que no início de maio, saiu uma pesquisa dizendo, né, que aqui no Brasil nós aumentamos quase 300% o consumo de conteúdos na internet, principalmente pelo celular. E aí, se a gente pensa em redes sociais, aí, né, o famoso Instagram lá e tudo mais, todo mundo sempre publicando: nossa, que incrível aqui o momento que eu estou em casa, que, né, estou fazendo e acontecendo, etc. E aí você pensa, talvez esse sentimento, né, de que eu não sou bom o suficiente, ou que eu tenho muito a trilhar, seja somente eu, e eu não vou me comunicar, né, não vou me abrir, não vou compartilhar com outras pessoas, mas muito pelo contrário, né, também todas as pessoas aí que a gente vê aí pelas redes sociais, né, postando e fazendo milhares de coisas, também tem esse tipo de sentimento, né, então aqui, né, tem ali a mensagem, né, que é bem-vindo ao clube, né, welcome to the club, né, e a gente precisa dentro, né, desse clube, não só pensar, nossa, e agora, né, vou aqui ficar chorando, pensando o que eu vou fazer, não, vamos tentar nos conectar, né, perto de pessoas que têm objetivos como os nossos, e vamos principalmente olhar os exemplos, né, de outras pessoas aí, que são profissionais, talvez, do mercado, que, por exemplo, nossa, é uma pessoa lá que é super crânio, assim, na área de desenvolvimento de software, ou uma pessoa que é empreendedora, né, que está, nossa, trilhando lá em cima do sucesso. Não pense que foi fácil também para essa pessoa entrar. Essa pessoa já esteve no mesmo local que você está hoje, né? Então, nunca use o exemplo de sucesso dos outros como uma régua de medida para dizer que você não tem sucesso, né? Lembre-se de que cada pessoa tem o seu tempo para poder se desenvolver, e que é muito importante você olhar para essas histórias de sucesso e considerar não como uma concorrência, pensar, putz, chegaram primeiro que eu, então eu não vou ter chance,
né? Esse tipo de reação não vai ser bom para você, não vai ser bom para o seu crescimento, né? Tanto profissional quanto pessoal. Então, tente olhar, né, essas pessoas que podem ser referência aí dentro do mercado para você, né? Dentro da sua área, como um exemplo, né? Tentar se inspirar e ver, nossa, se aquela pessoa conseguiu chegar, eu também vou conseguir chegar. E aí você tem que analisar, né? Qual é os passos, né? Dentro desse caminho de pedras aí para conseguir chegar, né? Nesse objetivo profissional que você tenha. E aí, pensando em soft skills, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre storytelling. Geralmente, as pessoas, quando ouvem, né, o termo de storytelling, logo lembram, por exemplo, de comerciais, né, de publicidade de produtos, ou de pessoas criando, por exemplo, roteiros ali de histórias para filmes, né, para curtas, criando ali algum conteúdo que engaje as pessoas, né? Por exemplo, vamos agora ver aqui que a campanha está acontecendo agora para arrecadar doações para uma determinada ONG, e aí todo o ecossistema ali, né, todas as empresas que podem ser parceiras, né, dessa ONG vão criar ali um storytelling, né, uma história para conseguir mostrar para você qual é o valor de ajudar, né, uma causa, uma iniciativa, e por que não pensar nessa mesma estrutura para nossa carreira, né? Como que a gente vai criar uma estratégia na nossa comunicação, porque a grande base dos soft skills, e assim como as principais etapas aí da nossa carreira, que é a gente conseguir iniciar, né? Seja num trabalho lá que era o nosso trabalho dos sonhos, seja ganhar uma promoção, seja crescer, seja ganhar um aumento, tudo isso está baseado na comunicação. E comunicação é storytelling, é a forma que a gente vai projetar, né, a nossa presença, né? Se vocês pesquisarem depois na internet, vocês vão ver muito que a conexão do storytelling, ela faz referência ao que alguns pesquisadores da área de psicologia, principalmente da Universidade de Harvard, que tem até uma pesquisa muito bacana que é sobre storytelling aplicado para a carreira, eles falam que a estrutura, né, do storytelling, quando ela é aplicada para a carreira, desenvolve a sua presença executiva. E aí aqui, né, na tradução literal, né, para o português, essa presença executiva, às vezes as pessoas pensam, caramba, o que é a presença executiva? Vou começar a usar gravata, vou usar salto alto, vou ter que estar lá, sabe, toda padrão ali. Não, muito pelo contrário, você não vai perder a sua personalidade, não vai perder o seu estilo, né, porque o executivo nesse contexto é a imagem, né, que você vai conseguir criar da sua carreira, né, e aí a gente vê muito isso dentro de vários mercados, né, principalmente em termos de tecnologia, que são as pessoas influenciadoras, né, por exemplo, aqui quando vai acontecer o lançamento de startup, quem são as pessoas referências que geralmente falam dentro desse mercado, ou quando o tema é, por exemplo, mulheres da tecnologia, que é um tema muito recorrente no meu dia a dia, quem são as pessoas que estão comigo, por exemplo, dentro dos principais eventos, dentro dos principais projetos que hoje tratam sobre essa temática aí de diversidade e inclusão, né? E aí, se você começar a parar para analisar isso dentro do contexto que você quer atuar profissionalmente, o padrão é único, né? É a pessoa literalmente criar uma persona digital, né, dela trazendo um pouco dos conhecimentos, experiências, né, projetos e ações que essa pessoa esteja desenvolvendo relacionada àquela causa, ou àquela tecnologia, ou àquele mercado, e é a mesma coisa que você pode fazer com a sua carreira, sem necessariamente você ter que se transformar aí, né, no influencer, né, dentro do teu mercado, mas é aprender estrategicamente, né, a como se comunicar. E aí, né, acho que eu já contextualizei bastante, né, a importância aí do storytelling na carreira, e o storytelling, o que muitas pessoas às vezes confundem é que o storytelling é somente esse ato que eu estou tendo com vocês agora, que é conversar, mas o storytelling ele está presente em todas as formas de comunicação.
né? E aí que é, por exemplo, se você está numa situação lá de querer se candidatar a uma vaga numa empresa dos seus sonhos, o storytelling começa no momento que você abre a página para ver a oportunidade, né? As vagas lá que estão em aberta, e aí você vai lá, abre a página, lê, faz, né, uma correlação com todas as habilidades, sejam elas hard skills ou soft skills, que estejam mencionadas, né, na descrição dessa vaga, e aí você vai lá e decide se candidatar na vaga. Né? E aí você vai lá, vai escrever um e-mail de apresentação, ou se você estiver preenchendo o formulário, sempre vai ter um campo aberto lá para você escrever alguma mensagem, né? Ali falando, por exemplo, vi essa vaga, achei interessante, etc, etc. O storytelling, ele começa por aí, né? Desde essa etapa, e depois, né, quando a gente precisa participar das entrevistas, quando a gente vai conviver no dia a dia ali das empresas, né? E aí, por que é importante nós desenvolvermos as nossas habilidades de storytelling? Basicamente, existe aí, acho que um grande mito dentro do mercado de trabalho, independente, né, novamente, né, de qualquer área que seja, aquela famosa frase, né, quando tá chegando lá no finalzinho de um processo seletivo, e aí as pessoas lá da empresa, né, seja o RH, seja gerente, tem que decidir quem eles vão contratar. E aí sempre vai ter uma pessoa, né, que vai ser escolhida, e durante esse momento aí, sempre vai ter aquelas pessoas que ficaram lá naquelas últimas etapas do processo seletivo, né, que estão ali lá quase na faixa ali de chegada, e aí tem que escolher uma pessoa, mas as demais, sempre a pessoa que vai bater o martelo vai dizer, nossa, vou escolher a pessoa X, mas eu acredito que, por exemplo, a pessoa Y, a pessoa W também tinha potencial. Né, o quanto que a gente ouve isso, principalmente se você está começando, né, na carreira, está procurando uma vaga de nível mais júnior, né, nível mais iniciante lá, e aí vai se depara, por exemplo, com uma vaga, às vezes, de trabalho que pede milhares de coisas, e isso é muito comum dentro da área de tecnologia, que é o mercado que eu estou inserida hoje, que é abrir lá uma vaga e parece que você abriu um pacote de sopa de letrinha. Porque tem milhares de coisas, né? Às vezes tecnologias que são super novas e que as empresas já estão pedindo. Nossa, precisa que tenha experiência nisso, naquilo e tal. E aí isso acaba fazendo com que muitas pessoas se distanciem, né? Que tenham medo de não, por exemplo, você vai olhar e aí para aquela vaga e você vai começar a olhar para o teu currículo, para a tua experiência, vai dizer, nossa, eu não tenho nem tipo 20% desses conhecimentos, então eu não vou ter uma oportunidade, né? E aí muito pelo contrário, se você consegue trabalhar as suas soft skills, né, e principalmente desenvolver o teu autoconhecimento, você vai ter a oportunidade, você vai ter a força e a base para transformar potencial em potência. E aí, o que isso significa, né? O potencial é aquela coisa de olhar para o futuro, sempre para o futuro, pensar, olha, talvez, por exemplo, hoje eu estou aprendendo aqui a fazer algum tipo de trabalho manual, e aqui lá para frente, à medida, né, que eu for aprendendo mais, eu vou conseguir fazer alguma coisa super bacana, sabe? Sei lá, eu vou conseguir montar aqui um painel para que eu possa fazer gameplay no meu canal na Twitch, sabe? E aí eu vou lá ensinando, mas sempre olhando para o futuro, que significa que nesse momento eu não consigo fazer o melhor, ou eu não tenho o maior leque ali, né, de habilidades ou de conhecimentos nesse exato momento, mas que lá para o futuro eu vou conseguir fazer. Já a potência significa que você já tem pelo menos o mínimo de habilidades necessárias para você conseguir executar algum tipo de tarefa, né? E aí isso é muito comum, né? A gente vê hoje muitas pessoas dentro do mercado de tecnologia falando que é muito difícil contratar profissionais de tecnologia,
principalmente quando nós olhamos não só para o mercado em geral, mas quando a gente tenta melhorar a diversidade, né, nos times de tecnologia, né, que é trazer mais mulheres, trazer mais pessoas negras, trazer pessoas com algum tipo de deficiência física, etc., né, trazer, né, representatividade e diversidade para os times. Por quê? Essas pessoas vão chegar e vão olhar, né, para todo o contexto de mercado, não vão se sentir muitas vezes representadas, né, ou não vão sentir que já tem todas as habilidades mínimas ali, né, ou não sentem que tem a potência, por exemplo, de chegar e conseguir entrar no processo seletivo e ser aprovado, né, tanto que tem até uma pesquisa da HP, que foi feita há alguns anos, estava dizendo que, né, olhando para esse contexto aí de cargos técnicos, né, dentro de STEM em geral, de que as mulheres elas não se candidatavam às vagas se elas não tivessem no mínimo 100%. E aí vocês pensam, tipo assim, poxa, 100% de 100%, tipo, sabe? Isso é um pouco estranho. Mas os homens, eles se candidatavam às vagas se eles tivessem 60% das habilidades. Beleza, porque muitos já estavam, acho que nesse processo, né, de saber ali, ter conhecimento, né, sobre as suas capacidades, né, o que consegue aprender, o que já sabe, e se posiciona, né, de uma forma aberta para dizer, olha, putz, ter conhecimento nisso e naquilo, mas estou aí para aprender, né, outras coisas, e eu acho que essa é a grande jogada, né, quando a gente pensa aí em planejamento de carreira, é entender o que a gente tem, o que a gente já tem, né, de conhecimento, de base, e transformar isso numa potência para dizer, olha, eu não tenho todas as habilidades dessa vaga nesse momento, mas eu posso trabalhar, né, eu posso estudar e eu posso me formar uma pessoa que tenha todas essas habilidades, e eu tenho sede, né, eu tenho vontade de fazer isso acontecer. Né? Então, isso é muito legal, né? Pensar sempre nesse contexto que é autoconhecimento para transformar potencial em potência, né? Então, acho que isso é uma coisa que vocês têm que levar para a vida toda de vocês, né? Aí no profissional, vida acadêmica também, né? Para quem está estudando, trabalha com pesquisa. Então, é muito importante, né? A gente se conhecer para que a gente possa planejar os nossos próximos passos aí dentro da nossa carreira ou dentro do que a gente quer fazer. E aí agora vamos um pouquinho para dicas práticas, né? Até se vocês quiserem deixar aqui no chat, não sei se vocês têm buscado oportunidades de trabalho, né? Eu acho que nesse momento, principalmente aí a indústria toda digital, né? Na área de marketing, na área de tecnologia, diretamente está com várias oportunidades, né? Porque à medida que tudo precisou se digitalizar, né? Até as empresas mais tradicionais, né? Leia-se, por exemplo, até a padaria, assim, na esquina da nossa casa, precisou aí repensar, né, em como posicionar a marca, o que vai fazer para conseguir chegar nas pessoas, né, da melhor forma. E é um momento, então, aí que está surgindo aí várias ações, né, para as pessoas tentarem aí novas oportunidades dentro do mercado de trabalho. E aí, pensando um pouco em currículo, algo que eu acho muito comum acontecer no currículo, e aqui eu vou trazer um exemplo de trecho de currículo de tecnologia, mas isso acontece geral, que é as pessoas, por exemplo, dentro da área de resumo, colocarem coisas como, sou uma pessoa que eu gosto de trabalho em equipe, sou uma pessoa comunicativa, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa que faz isso ou aquilo, sempre tentando documentar em texto as habilidades que as empresas, né, ou que as pessoas do time ali que forem te entrevistar precisam identificar em você quando elas estiverem conversando, né? Então, geralmente, quando eu faço mentoria para as mulheres que participam da Makers Code, e eu vejo isso no currículo, eu digo assim, já tira isso agora, né? Porque é muito fácil, né? O papel e agora digitar, é muito fácil da gente colocar ali tudo que a gente imagina que é lindo e incrível, né, no contexto aí de soft skills, né, habilidade aí para trabalhar com outras pessoas, etc. É muito fácil a gente chegar e dizer, olha, tenho todas essas características, sou super comunicativa, super animada, super isso, super aquilo, mas chegar na hora da entrevista, a pessoa ser totalmente fechada.
né? E não conseguir responder bem as perguntas, não conseguir reagir, talvez, a uma pergunta mais delicada, né? Então, assim, olha, primeiro passo, tirem qualquer coisa que vocês estejam escrevendo, seja no LinkedIn de vocês, seja no currículo sobre isso, e foquem principalmente na descrição das experiências que vocês têm, seja ela profissional, né, trabalhando em algum lugar, ou até projetos acadêmicos, né, que você possa desenvolver, projetos open source aí, para quem é de tecnologia. Por quê? Aqui, né, tem um exemplo de uma moça que ela era web designer, né, dentro de uma empresa, e aí ela focou aqui em falar, né, sobre as experiências dela, sobre o que ela fazia manualmente, né, digamos assim, né, e a parte ferramental, né, que é só a parte de execução. E a proposta aqui, né, ela estava dizendo, eu sou web designer, trabalho com direção de arte, manipulação, tratamento de imagens, criação, ilustração, design para web, uso ferramenta, Photoshop, Illustrator, beleza. Né? Ali está totalmente mecanizado e pensando só ali no que é a execução, né? E não uma parte estratégica da atuação dela, né? E é por isso que a gente precisa fazer uma releitura, né, sobre o que vocês fizeram, né, dentro ali daquela experiência, para poder entender quem que vocês são e tudo que vocês conseguem atingir dentro da carreira de vocês, né? E aqui eu tenho um exemplo da releitura, então, do currículo dela, que aí ela descobriu que ela não era web designer, mas que ela trabalhava com interface e experiência de usuário, né, que é o Y e o X, e ela fazia, então, análise, planejamento, né, criação de projetos, focava ali, né, em criar projetos direcionados para dispositivos móveis, né, celular, relógio inteligente, criava experimentos, né, protótipos, etc. E aqui, qual que é a principal diferença? Era, lá naquela antiga descrição da vaga dela, o como ela fazia as coisas, né, quais eram as ferramentas, etc., que é bastante comum, né, eu acho que isso te colocaria ali numa posição de uma pessoa profissional padrão ali, né, mas aqui nesse posicionamento, a gente está colocando ela como uma pessoa que pensa, né? Porque a ferramenta, né, ou aquela prática, por exemplo, limpar a imagem, fazer não sei o que e tal para o design, isso você consegue, por exemplo, em 2 horas ali de videoaula que você pode assistir no YouTube, você aprende a fazer, você aprende a usar uma ferramenta, mas o processo de pensar, né, em como planejar, em como ser estratégico para executar alguma coisa, é o grande diferencial aí da carreira, né, do perfil profissional de qualquer pessoa aí que está olhando para uma oportunidade de trabalho. E aí depois todas aquelas keywords, né, das ferramentas, etc., você vai lá para dentro do seu LinkedIn, né? E aí todo mundo diz assim, mas aquela vaga lá tá dizendo que eu tenho que fazer tal coisa. Manda o teu currículo com a descrição ali, né, sobre a tua atuação e etc. E sempre tenta levar as pessoas para dentro do teu LinkedIn, né? Porque o LinkedIn é aonde vai ter tudo dela, a tua carreira, porque num currículo você não vai enviar 50 páginas, 10 páginas, 5 páginas, né? Hoje em dia, assim, um currículo que passa, sei lá, de 2 páginas, já vai estar esquecido, entendeu? Porque a pessoa não vai chegar e vai olhar tudo, ela quer saber o principal a teu respeito, e depois, se ela quiser saber mais e você conseguir instigar essa pessoa a saber mais, ela vai pro teu LinkedIn ou vai entrar em contato contigo para fazer uma entrevista, né? Aqui eu tenho alguns prints do meu LinkedIn, tá? Por exemplo, ali eu tenho meu headline, né, que fala um pouco ali, líder de comunidade, gosto de organizar eventos, palestras, etc. Depois eu tenho a parte, né, da minha bio, que é essa que está aparecendo abaixo aqui do botão de mensagens, né, que mostra ali um resumo, né, que geralmente esse resumo aí, legal, é no máximo 4, 5 frases ali para falar um pouco sobre a tua atuação. Depois a forma como eu descrevi aqui a minha área de atuação, né, tanto ali como desenvolvedora de software, como professora técnica também, trabalhos voluntários, de iniciativas que eu estava fazendo, a parte de habilidades, né, que é onde eu vou colocar literalmente lá
todas as minhas sopa de letrinhas ali, né, de tecnologias, práticas, etc., você pode abolir tudo isso da tua parte ali da descrição, né, a não ser que seja uma coisa muito específica daquela empresa, né, uma tecnologia específica daquela empresa. Se não é uma tecnologia, por exemplo, como HTML ali, que é literalmente pau para toda obra para quem trabalha com desenvolvimento para web, vai, coloca tudo dentro da parte de habilidades, e o legal disso é que outras pessoas que fazem parte da tua rede podem fazer o endorsement. O que significa? Essa pessoa pode acessar o teu perfil e vai lá clicar no maisinho para dizer que sim, ela sabe que você tem aquele conhecimento, né? Então isso é bem, bem legal. Tem a parte de recomendação, né, que você pode chamar ali pessoas que trabalharam contigo, né, em algum projeto, ou que são teus colegas de trabalho, e aí essas pessoas podem colocar uma recomendação, que também é muito importante, né, para o teu posicionamento, porque está ligado com as tuas soft skills, né, que se a pessoa parou ali e para escrever, né, um depoimento através da experiência dela trabalhando contigo, nossa, imagina só, né? Alguém está dedicando tempo para dizer o como que foi bacana, né? Como que você trabalhou com ela dentro de algum contexto, e isso aqui é melhor do que qualquer, acho que qualquer diploma, né, que você possa apresentar aí para alguma vaga. Depois a parte, né, de atividades e artigos ali, que é literalmente tudo que você faz dentro do LinkedIn. Então é muito importante você lembrar que o LinkedIn é uma rede social para a sua carreira profissional, né? Isso significa que, sei lá, fotinho de rolê que você faça, churrasco de final de semana, não é aqui para você postar. Você vai postar coisas que são relacionadas ao que ao que você está aprendendo, ao que você está fazendo no trabalho, você interagir com outras pessoas e tal, no contexto profissional, né? Então é bem, bem importante de pensar. Seguindo, né, depois, digamos que a gente está aqui, né, na nossa caminhada para entrar numa empresa, né, para conseguir ser aprovado para uma vaga, chega então a etapa das entrevistas. Um ponto muito importante dentro da entrevista, porque é literalmente, né, você já ganhou uma vez ali, você já ganhou a primeira etapa, o primeiro degrau, que é chamar a atenção das pessoas para te conhecerem melhor profissionalmente. Chega o momento de você conseguir demonstrar, né, você transmitir tudo aquilo que você posicionou dentro do teu currículo, né, de experiências, conhecimentos, né, o que você sonha fazer na sua carreira profissional, numa ação prática, né, que é a entrevista. E aí aqui tem uma continha que é muito importante, que você precisa transmitir ali o seu comportamento, né, tem que transmitir o teu potencial, né, então ali tem que ter aquela balança, aquele equilíbrio de comportamento e potencial, para que as coisas funcionem, né, literalmente, né, para que aquela pessoa da empresa, por exemplo, se você chega dizendo lá na entrevista, eu faço e aconteço, sabe, nossa, sou um ninja em fazer tal coisa, mas aí a pessoa pode te perguntar, bacana, mas e aí, qual que é o exemplo prático que você tem para compartilhar comigo sobre esse seu faço e aconteço, né, cadê as provas disso, porque daí essa pessoa pode olhar o teu currículo ali e ver que você, por exemplo, é uma pessoa júnior, né, que está começando agora dentro do mercado, e aí como é que você consegue fazer e acontecer, né, sendo que você ainda não conseguiu trabalhar de fato, né, em algum projeto e alguma ação. E aí, né, acho que quando essa conta não fecha, é game over, né? Se você não consegue chegar lá, se comunicar, né, com humildade, né, e dizer, nossa, principalmente, né, para quem tem mais conhecimento, é muito importante você ter humildade, né, quando você estiver conversando, né, principalmente nessa situação que você está sendo testado, né, para compartilhar ali alguma coisa, né, dizer, eu tenho experiência, entreguei esse tal projeto e etc, né? Porque lembre-se que a gente vai ser aprendiz a vida inteira, né? Quanto mais o tempo passa, mais coisas novas surgem e a gente precisa estar aberto, né, a dizer sim, a gente sabe muitas coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem um mundo gigante ainda para poder percorrer, né? E aí se você não tem humildade, né, para se comportar, no comportamento, na ação, na sua atitude com as outras pessoas, é game over, né? Você não vai conseguir passar. E aí eu vou trazer aqui dicas de duas práticas de entrevistas. A primeira é o chá, não sei se vocês já conhecem, mas o chá, ele é basicamente uma equação que é
conhecimento mais habilidade, que é, por exemplo, o que você já sabe, o que você está aprendendo, o que você quer aprender, né? Por exemplo, eu já tive uma experiência com, por exemplo, desenvolvimento de aplicativos para Android. Eu gostei bastante de fazer aplicativos para Android e agora eu quero, por exemplo, começar a criar aplicativos para óculos de realidade virtual. Né? Pensa só que legal, tenta criar, né, um background ali, que o background é o histórico, né, trazendo lá o que você já tem, como que foi legal e aonde que você quer chegar. E fechando a equação é a atitude, né, que é a tua habilidade ali, né, de como você toma o posicionamento para, nossa, eu sei até essa tal etapa e quero aprender isso. Né? Ou essas aqui são as minhas limitações, mas eu entendo, né, que eu tenho um caminho ali para percorrer, para aprender, né? E eu quero muito ter oportunidade de fazer isso, porque a atitude ela vai trazer duas mensagens, né? Dois gatilhos para quem estiver te ouvindo. Primeiro, os teus valores. Né, que é, por exemplo, assim, nossa, o que adianta você ser um profissional super expert, né, em bilhares de áreas, só que você é uma pessoa desonesta. Ou você é uma pessoa que não respeita as outras pessoas, não no sentido de chegar e xingar, por exemplo, mas você não tem paciência, você não respeita pessoas que tenham menos conhecimento que você, né? Você coloca as pessoas ali, né, numa situação de, eu sou gênio e você é nada. Então, isso daqui reflete muito os seus valores, né? E hoje em dia é muito latente a questão da cultura, né, dentro das empresas, né? Então, você precisa trabalhar isso, né, em você também, na sua comunicação. E depois os teus sonhos, né, que é saber que você não está satisfeito só com aquele momento ali que você está vivendo, mas que você quer ir para frente, que é o objetivo aí de todas as pessoas, né, dentro das empresas, né, o objetivo das empresas é sempre crescer, sempre evoluir, criar coisas novas e automaticamente eles estarão olhando para pessoas aí que também querem construir um futuro forte, né, um futuro legal. E aí, dicas aqui para pesquisas, né, candidatura de vagas. Primeiro, leiam o anúncio das vagas com atenção, né, não chega numa entrevista sem saber nada sobre a empresa, por exemplo, né, quando eles vão te perguntar se tem alguma pergunta, você, o que a empresa faz, sabe? Isso é péssimo, né, para a tua imagem, porque mostra que você não estava nem aí, né, você só foi ali porque te chamaram, então isso não vai te trazer, nenhum resultado. Depois, fazer uma análise SWOT, né, que também é uma prática de marketing, mas é basicamente identificar teus pontos fortes, fracos e o que você precisa fazer para melhorar. Tentar conduzir, né, focar a tua conversa ali dentro de uma entrevista, talvez para 3 principais pontos fortes ali que você tenha, para que você possa trazer, por exemplo, exemplos, né, de ações que você fez, como você solucionou um problema. Isso é muito legal, assim, né, para conseguir te posicionar e mostrar, né, que você tem, sim, o potencial, né, a capacidade ali de fazer coisas novas. Depois, perdão, tem uma metodologia que se chama STAR, que é basicamente, uma, digamos assim, uma situação de pegar, que é literalmente, né, o S de situação, que é o contexto, é o que você se envolveu, o T de tarefa, que é quais eram as tuas responsabilidades, né? Surgiu uma situação ali, por exemplo, nossa, deu um problema no site de um cliente, e qual que era a tua responsabilidade, né? Conectar com alguém da empresa que solucione isso, ou você está naquela situação de solucionar, né? Você é a pessoa que está programando aquele site. Depois a atitude, né? Que é literalmente a ação que você tomou para conseguir resolver aquele problema, e o R é de resultado, né? O que aconteceu depois que você se envolveu numa situação, você teve que tomar uma atitude para resolver, né, aquela situação, o que aconteceu depois, né? E aqui, dentro, né, desse contexto, muitas entrevistas que são direcionadas, por exemplo, para perfil ou para competências profissionais, é muito interessante você exercitar e ter aí, acho que na manga, sabe, ali algumas dicas para que você consiga melhorar o teu storytelling, né, olhando para esse contexto. E aqui tem algumas dicas de, por exemplo, tenha gravado, já exercitado na tua cabeça respostas de como você resolveu algum problema, né, como que você conseguiu influenciar a solução de uma situação ou alguém dentro da empresa, né, por exemplo, nossa, estava dando mentoria para uma pessoa e aí, né, todo o meu relacionamento, os conhecimentos que eu pude trazer para aquela pessoa na empresa, fez com que essa pessoa se inspirasse para
motivar, por exemplo, querer crescer na carreira, aprender, correr atrás, criar alguma coisa legal. Outra coisa que é muito bacana também é como você cometeu algum erro, talvez, dentro ali de alguma decisão, né, de algum projeto, e o que você fez para resolver ele, mas principalmente o que você aprendeu com a experiência, né, de ter passado por aquela situação de ver se, putz, pisei na bola aqui, cometi um erro, mas bacana, vou olhar aqui, vou ver o que eu posso fazer para solucionar, né, e tudo isso aí é uma jornada de aprendizado, né, porque você vai tirar de uma situação mais delicada, né, como essa, que muitas pessoas têm dificuldade de conseguir falar sobre, é chegar e olhar para aquilo não só como uma ação, nossa, eu tenho que resolver, né, apagar esse fogo aqui rápido e esconder, tá tudo bem, mas você tem que levar junto contigo, né, a bagagem de aprendizado, de experiência para você ali, né, na sua carreira, e você tem que saber transmitir isso para outras pessoas. E aí, por hoje, eram essas dicas que eu queria trazer para vocês. E eu queria deixar aqui uma mensagem de que metas são sonhos com data de chegada. E se vocês têm, né, sonhos aí que vocês querem conquistar na vida de vocês, lutem com bastante persistência, busquem estruturar uma rede de apoio para que você possa aprender, para que você possa se conectar, né, para que você possa, enfim, ir em frente, né? E se você tiver medo, vai com medo mesmo. E aqui fica até um convite para quem trabalha ainda, talvez na área de tecnologia, né, especialmente aí até para as meninas, mas busquem comunidades, né, nas quais você possa aprender mais sobre tecnologia, para qual você possa conhecer outras mulheres aí que trabalham dentro da área, né, para você ter mentoria, para você participar de eventos, né, agora todas as comunidades aí do Brasil estão fazendo diversos eventos, né, online aí, gratuitos, né, para todo mundo, então aproveite essa oportunidade. Os meninos também, né? Existe um aplicativo chamado meetup.com, que é uma espécie de um agregador aí de comunidades de tecnologia, de marketing, de empreendedorismo, enfim, de vários tipos, né? Várias áreas aí, e que todo mundo pode ir se conectar lá, acompanhar uma comunidade, participar dos eventos, que, assim, em milhares de vezes, assim, mais de 100%, com certeza, sempre vai ser gratuito e vai ser uma oportunidade aí para vocês aprenderem, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço aí a Campus Party pelo convite de participar aqui dessa edição anual aqui, né, super especial aí, para poder ajudar tanto a iniciativa lá do Médicos Sem Fronteiras, etc. Vamos todos juntos, então, né, aproveitar esse momento de aprendizado que a gente está tendo aqui na Campus Party e levar para ações práticas, né, dentro da nossa vida, dentro da nossa carreira, e vamos todos juntos aí, né, acho que estabelecer uma força única para que todo mundo possa enfrentar esse momento que a gente está enfrentando hoje, cada vez melhor, né, mais forte, e voltar com tudo aí quando tudo se estabilizar, tá certo? Então fica aqui um abraço aí para todos vocês, me acompanhem no Twitter ou no LinkedIn, é o @CintiaZanoni, acompanhem também ao Makers Coach e fiquem ligados aqui na Campus Party, que tá muito bacana a agenda, e quem tiver perguntas pode me mandar depois lá por LinkedIn ou por Twitter, ou por Instagram também. Meu Instagram é o Cintia.Zanoni, então vocês podem me acompanhar e aí a gente vai trocar uma ideia aí, tá bom? Muito obrigada, então, e um bom evento para todos.